Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto se presente, excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e o auditor substituto de conselheiro, Dr. Célio. Em discussão, a ata número 23 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 17 de novembro de 2015. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a nobre conselheira, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano e conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém todos os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente conselheira Marisa Serrano, para a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Osmar Jerônimo, doutor João Antônio, do Ministério Público de Contas, doutor Célio, da Auditoria, senhoras e senhores. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Processo 67.465/2011, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Bairde, convênio número 1585 de 2010, cujo objeto é a manutenção da Fundação Hospitalar. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido. Pelo julgamento desta prestação de contas de convênio como contas irregulares, em razão da infração à norma legal e regulamentar, e pela aplicação de multa regimental ao ex-prefeito no valor de 50 alfermes. Processo 7.240, 10.556, 17.850, 17.419 e 15.813, todos de 2014, e ainda os processos 3.659 e 3.243, ambos de 2015, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudinei de Araújo Leal. O assunto são as notas de empenho e o objeto é a aquisição de correlatos hospitalares e medicamentos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e da execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 30 fermes ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva e documentação obrigatória a este tribunal. Processo 67.250 de 2011, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Alves de Queiroz, contrato administrativo número 54 de 2011, cujo objeto é a locação de veículo para transporte escolar. Eu acompanho as manifestações da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro termo aditivo ao contrato e a execução financeira. E pela aplicação de multa equivalente a 50 alfermes ao ex-prefeito de Água Clara por grave infração à norma legal. Processo 4.068/2015, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudinei de Araújo Leal, nota de empenho 2.351 de 2014, para aquisição de medicamentos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e aplicar multa regimental no valor de 30 fermes ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva e documentação obrigatória ao Tribunal de Contas. Processo 2.209/2011, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, responsáveis Michael de Gasperi, Wagner Inácio e Fátima Rosemary da Cruz. Assunto, contrato administrativo número 1 de 2011. O objeto é a locação de software. Eu acompanho o entendimento da CCCE e voto no sentido de declarar a regularidade e a legalidade da formalização dos primeiro, segundo e terceiro termos aditivos. Processo 12.983/2010, da Câmara Municipal de Água Clara, responsável Valdeir Pedro de Carvalho, contrato administrativo número 2 de 2010, cujo objeto são serviços de consultoria. Eu acompanho a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas
e voto no sentido por declarar a irregularidade da execução financeira do contrato administrativo em razão da realização de despesas sem prévio empenho e aplicar multa no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processos 10.377 e 11.388, ambos de 2014, da Fundação de Cultura de Corumbá, responsável Márcia Raquel Rolon. Contratos administrativos número 18 e 20 de 2014. O objeto é a apresentação artística e musical em ambos os casos. Eu acompanho o entendimento da Sexta Inspetoria de Controle Externo e voto para declarar legal e regular o procedimento de inexigibilidade de licitação, da formalização do contrato administrativo e da execução financeira contratual. Contrato 19.989/2012, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Rude Paitizout, contrato administrativo número 27 de 2012, para aquisição de gêneros alimentícios. Eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal a formalização do contrato, declarar irregular e ilegal a execução financeira, aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal e impugnar o valor de R$ 784,57 referente ao pagamento realizado sem a correspondente comprovação da nota de despesa. Processo 19.041 de 2005, da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, responsável José Gilberto Garcia, contrato administrativo 198 de 2005, cujo objeto é a prestação de serviços advocatícios. Eu acompanho, em parte, a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do 3º ao 7º termos aditivos ao contrato. Declarar irregular e ilegal a formalização do 8º termo aditivo ao contrato e de sua execução financeira e aplicar multa ao ex-prefeito municipal e responsável pela contratação em questão no valor de 700 UFERMs. Nesse processo, solicito à Secretaria de Sessões que retifique o valor constante do voto para fixar em 700 UFERMs conforme lido. Eu quero, senhor presidente, informar aqui que as irregularidades apontadas, do 8º termo aditivo, ele foi celebrado fora do limite de 72 meses permitido pela Lei 8666 de 93 e fora da vigência do contrato, o que afronta o artigo 57.2 da Lei 8666, que limita a prorrogação dos serviços contínuos em 60 meses. O contrato originário era de 48 mil, sendo que o 8º termo aditivo foi de 26.193,84, o que elevou a contratação para 195.163,04. Quer dizer, não há como esse tribunal aceitar uma prestação de contas dessa forma e, principalmente, passando por cima e afrontando as nossas leis maiores na contabilidade. 10º, processo 8.347 de 2015, da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Castro Rezende Diniz Brandão, contrato administrativo número 2 de 2015, cujo objeto é transporte escolar. Eu acompanho as manifestações da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e declarar legal e regular o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Processo 75.469 de 2011, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Alves de Queiroz, contrato administrativo número 69 de 2011, o objeto de transporte escolar também. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar irregular e ilegal a formalização do 1º termo aditivo ao contrato e a execução financeira do contrato, e pela aplicação de multa equivalente ao valor de 50 UFERMs ao ex-prefeito de Água Clara, por grave infração à norma legal em razão da ausência de documento na fase da execução. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 93.944/2011, da Prefeitura Municipal de Água Clara, também responsável Edivaldo Alves de Queiroz, contrato administrativo número 71/2011, cujo objeto é transporte escolar. Processo 76.734/2011, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Jun Itiada, contrato administrativo número 51/2009, para alocação de softwares. Eu acompanho a análise da CCE, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas, e voto no sentido por declarar a legalidade da formalização do 1º e 2º termos aditivos e declarar a irregularidade da execução financeira do contrato,
pela realização de despesa acima do valor contratado e aplicar multa no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa. Senhor presidente, as multas fixadas deverão ser recolhidas ao FUNTC e o resultado do julgamento será comunicado às autoridades competentes. Eram esses meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Acompanho a relatora. Também acompanha a relatora em todos os processos. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, relator das matérias, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, doutor João, representante do Ministério Público de Contas. Processo 3.497 do ano de 2008, que é referente ao contrato número 21 de 2008, proveniente da tomada de preço número 1 de 2008, celebrado entre o município de Juti e a empresa Claudinei Alves de Melo, cujo objeto é a alocação de ônibus para transporte de alunos e de trabalhadores, sob a responsabilidade do senhor Nery Campanoni. Acolho a análise da Quarta Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do presente contrato e pela aplicação de multa no valor correspondente a 200 UFERMs ao senhor Nery Campanoni em razão à ausência dos documentos comprobatórios de liquidação e pagamento da despesa realizada, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo 7.404, que é do ano de 2008, referente ao contrato número 491 de 2008, proveniente da inexigibilidade de licitação, celebrada entre o município de Dourados, por intermédio das secretarias municipais de gestão pública, de educação e de saúde, e a empresa medianeira Dourados Transportes, cujo objeto é o fornecimento de vales transportes para servidores, que está sob a responsabilidade do senhor José Carlos Coinete, Antônio Suipene e o senhor João Barcelo, respectivamente. Acolho em parte a análise da Quarta Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos primeiros ao sexto termos aditivos e da execução financeira do presente contrato. O processo número 3.309, do ano de 2010, que é referente ao contrato número 56 de 2010, proveniente da concorrência número 3 do ano de 2009, celebrado entre o município de Naviraí e a empresa Campos Mourão Construção Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços de varrição de vias públicas, que está sob a responsabilidade do senhor Zelmo de Brida. Acolho a análise da Quarta Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do primeiro ao terceiro termos aditivos ao presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 56 do ano de 2010, pela aplicação de multa no valor correspondente aos 60 UFERMs, sendo 30 UFERMs ao senhor Zelmo de Brida, por não atendimento à diligência deste Tribunal de Contas, e 30 UFERMs ao senhor Leandro de Matos, em razão da ausência dos documentos comprobatórios da realização final da despesa, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comprovação nos autos de recolhimento ao FUNTC, sob pena de cobrança executiva. O processo de número 6.992, do ano de 2010, referente ao contrato número 97 de 2010, proveniente da inexigibilidade de licitação, celebrado entre o município de Bataguaçu e Bertin Advogados Associados, cujo objeto é a prestação de serviços advocatícios, visando a propositura de medidas administrativas e ou judiciais destinadas à restituição ou compensação de valores recolhidos a título de contribuição social patronal sobre 1/3 de férias e demais verbas de natureza indenizatória, que está sob a responsabilidade do senhor João Carlos Leme.
Acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa no valor correspondente a 300 UFERMs ao senhor João Carlos Leme, em razão da ausência dos documentos comprobatórios de liquidação e pagamento da despesa realizada, concedendo-lhe um prazo de 60 dias para comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob a pena de cobrança executiva, pela recomendação aos ordenadores de despesa do órgão no sentido de observar com maior rigor a relação de documentos de remessa obrigatória a esta Corte de Contas, constante na instrução normativa deste Tribunal número 35. Para o processo 37.002, que é do ano de 2011, que é referente ao contrato número 64/2011, proveniente do pregão presencial número 27 de 2011, celebrado entre o município de Mundo Novo, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Ciro Med Comércio Limitada, cujo objeto é a aquisição de medicamentos da farmácia básica, que está sob a responsabilidade do senhor Antônio Cavalcante e Rosária Andrade. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do primeiro termo aditivo ao presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 64 do ano de 2011, pela aplicação da multa no valor correspondente a 200 UFERMs, sendo 100 UFERMs ao senhor Antônio Cavalcante e 100 UFERMs à senhora Rosária Andrade, em razão da ausência de prestação de contas da despesa contratual, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC sob pena de cobrança executiva. O processo 19.808, do ano de 2012, que é referente ao contrato número 50, do ano de 2012, proveniente do pregão presencial número 10, celebrado entre o município de Sidrolândia e a empresa Campneus Líder de Pneumáticos Limitada, cujo objeto é a aquisição de pneus e câmaras, que está sob a responsabilidade do senhor Daltro Fiuza. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização e do teor do presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 50 do ano de 2012, pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UFERMs ao senhor Daltro Fiuza, em razão da ausência da nota de anulação do empenho, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo número 118.630, do ano de 2012, referente ao contrato número 237 de 2012, proveniente do convite número 34 de 2012, celebrado entre o município de Dourados por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e a empresa Gleidson Aparecido dos Santos Silva, cujo objeto é a locação de estruturas para a realização da festa junina sob a responsabilidade do senhor Carlos dos Santos. Acolho, em parte, a análise da 4ª Inspetoria, bem como o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização e do teor do presente contrato, do primeiro termo aditivo e da execução financeira. O processo 20.493, de 2014, é referente ao contrato número 3 do ano de 2014, proveniente do pregão número 79 do ano de 2013, celebrado entre o município de Antônio João e a empresa Exata Contabilidade SC Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria, assessoria e orientação profissional na área de contabilidade pública, sob a responsabilidade do senhor Celso Rodrigues. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização e do teor do presente contrato, pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria para análise dos atos de execução do contrato. O processo 7.300 de 2009, referente ao contrato número 232 do ano de 2009, que é proveniente do convite número 42 do ano de 2009, celebrado entre o município de Carapó e a empresa S3 Engenharia e Construções Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços na elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos para as praças municipais,
sob a responsabilidade do senhor Matheus de Farias. Eu acolho a análise da Inspetoria de Engenharia e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade dos atos de execução do objeto do presente contrato, pela aplicação na multa do valor correspondente a 100 UFERMs ao senhor Matheus de Farias, em razão da infringência da Lei Federal 8666 de no ano 93, e as cláusulas contratuais, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação dos autos de recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Todos os processos citados, senhor presidente, as partes serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os processos. Também acompanho o relator em todos os processos, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sobre relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada, em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco, com exceção do processo número 24.878, de 2012, da Prefeitura de Paranaíba, que me permito retirar de pauta para reexame. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, eminente procurador, inicio meus relatórios e votos pelo processo de número 3.247/2014, que trata do convênio número 8 de 2013, celebrado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura e a APAI de Três Lagoas. O voto acolhe o parecer ministerial e foi proferido no seguinte sentido: pelo julgamento como contas regulares e pela quitação à referida ordenadora de despesas. Esse mesmo voto para o processo de número 7.802 de 2013, que trata do convênio número 1 de 2012, celebrado entre o município de Brasilândia, sob a responsabilidade do senhor Antônio de Pádua Thiago e a Associação Beneficente Dr. Júlio César Paulino Maia. Sobre esse processo, ainda, solicita a Secretaria das Seções que proceda à alteração na redação do item 3 do voto para o fim de consignar a intimação do resultado do julgamento. 3. Pela comunicação deste julgamento aos interessados nos termos do artigo 50.1 da Lei Complementar 160 de 2012, combinado com o artigo 99 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução número 76 de 2013. Já no processo número 6.546 de 2013, que trata do convênio número 29 de 2012, tendo como convenientes o município de Aparecido do Taboada, representado pelo senhor André Alves Ferreira, e a Fundação Educacional de Fernandópolis. O voto também acompanha a opinião ministerial, no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pelo julgamento como contas irregulares e pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs ao senhor André Alves Ferreira. Processo número 8.433/2014, referente ao pregão presencial número 25/2014, realizado pelo município de Mundo Novo, sob a responsabilidade do senhor Humberto Carlos Ramos Amaducci. O voto é no seguinte sentido: pela legalidade e regularidade com ressalva do procedimento licitatório, pela recomendação ao responsável a fim de que adote providências visando ao atendimento das instruções de que trata da remessa dos documentos a este tribunal, e pelo retorno dos autos à Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente para o acompanhamento das contratações dele derivadas. Por sua vez, no processo número 8.698/2014, que trata do contrato número 63/2014, firmado entre o município de Nova Andradina, representado pelo senhor Márcio Pereira Costa, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, Fundarce. O voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da dispensa de licitação e da formalização contratual, e pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos 7.847/2014 e 16.045/2014, que tratam dos contratos números 85/2014 e 241/2014, ambos firmados pelo município de Naviraí, representado pela senhora Anelise Andrade Coelho, gerente municipal de saúde, respectivamente com as empresas Enzo Veículos Limitada e Miragem Segurança Limitada.
8.363/2014, referente ao contrato número 132/2014, entre o município de Ivinhema, sob a responsabilidade do senhor Éder Wilson França Lima, e a empresa Alto Posto Televisão Limitada. 4.895/2014, 16.717/2014, que cuidam dos contratos números 29/2014 e 296/2014, tendo como contratante o município de Nova Andradina, representado pelos senhores Arion Aislan de Souza, secretário municipal de Finanças e Gestão, e Silvio Carlos Senhorini, secretário municipal de Saúde, e como contratadas as empresas Percal Automóvel Limitada e Navicar Comércio de Veículos Limitada. 20.156/2014, 19.625/2012, relativos aos contratos números 376/2013 e 11/2012, pactuado pelo município de Chapadão do Sul, sob a titularidade dos senhores Luiz Felipe Barreto de Magalhães e Joselito Kruger, respectivamente, atual e ex-prefeito, com as empresas Comercial Mix 10 Eireli e Granfre Caminhões e Ônibus Limitada. 23.313/2012, que trata da autorização de compra de número 1/2012, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, sob a responsabilidade do senhor Antônio de Souza Filho, em favor da empresa de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, Enersul. 2.878/2014, concernente ao contrato número 27/2014, entre o município de Taquaruçu, tendo como responsável o senhor Roberto Tavares Almeida e a microempresa JV Lima Produção e Organização de Eventos Limitada. 11.833/2013, que abriga o contrato número 5/2013, entre a Câmara Municipal de Cacilândia, tendo como titular o senhor Adi Moisés Neto e a empresa JRA Propaganda e Marketing Limitada. 15.485/2013, que trata do contrato 88/2013, entre o município de Paraíso das Águas, representado pelo senhor Ivan da Cruz Pereira, e a microempresa J. Silveira Transporte e Locação Limitada. 17.734/2013, correspondente ao contrato número 511/2013, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa CGP Consultoria em Gestão Pública e Privada SS Limitada. E 19.713/2014, que cuida do contrato de credenciamento número 3/2013, firmado pelo município de Santa Rita do Pardo, por intermédio da Gerência Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene, tendo como responsáveis Cacildo Dagno Pereira, prefeito, e Silmara de Souza Braga, gerente municipal, com a empresa Clínica Médica Materclin Limitada. Quanto ao processo número 7.346/2013, que trata do contrato número 2.317/2013, pactuado entre o município de Costa Rica, sob a responsabilidade do senhor Valdeli dos Santos Rosa e a empresa Tecmac Locação de Equipamentos. O voto concorda com o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do 1º ao 4º termos aditivos e do 1º ao 4º termos de apostilamento ao contrato, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. O voto também foi preferido, tendo como base os fundamentos desse voto, para os processos 6.823/2013, relativo ao contrato número 15/2013, celebrado pelo Fundo Municipal de Saúde de Aparecido Taboado, sob a gestão do senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, prefeito, e Luciano Aparecido da Silva, secretário municipal de Saúde, com a empresa de pequeno porte Staff Sistemas Limitada. 10.341/2013, tendo como objeto o contrato número 95/2013, entre o município de Santa Rita do Pardo, representado pelo senhor Cacildo Dagno Pereira, e a empresa Consalages Consultoria Administrativa e Tributária Limitada. E 119.930/2012, que trata do contrato número 46/2012, entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, e a empresa Petrobras Distribuidora S.A. Já no processo número 8.112/2013, relativo ao contrato número 5/2013, tendo de um lado o município de Paraíso das Águas, representado pelo senhor Ivan da Cruz Pereira, e de outro a microempresa Marlene Marques de Azevedo, o voto propõe acolhendo à Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do contrato, do 1º termo aditivo e do 1º termo de apostilamento, pela regularidade e legalidade com ressalva da execução financeira, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMES ao titular e pela recomendação ao atual ordenador de despesa no sentido de que
adote providências visando ao atendimento das instruções vigentes quanto à remessa dos documentos a esta Corte. Com relação ao processo número 6.550/2013, que trata do contrato número 44/2013, celebrado entre o município de Santa Rita do Pardo, sob a titularidade do senhor Cacildo Dagmo Pereira e a empresa de pequeno porte, Pneusol Pneus Acessórios Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório da formalização contratual e do primeiro e segundo termos aditivos firmados, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Quanto ao processo número 2129/2014, pertinente ao contrato número 41/2014, firmado pelo município de Mundo Novo, sob a responsabilidade do senhor Humberto Carlos Ramos Amaducci, com a microempresa MJ Transportes Limitada, o voto também concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e está consubstanciado nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do contrato e do primeiro termo aditivo, pela recomendação ao responsável a fim de que encaminha a esta Corte o documento não acostado aos autos, subanexo 17, para análise na fase subsequente, bem como pela adoção de providências visando ao atendimento das instruções que tratam da remessa de documentos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Neste processo, também solicita a Secretaria das Sessões que altere a parte final do voto, item 2, no seguinte sentido: onde constou exigido pela Instrução Normativa TC número 76, passe a constar exigido pela Instrução Normativa número TC-MS número 35/2011. Já no processo número 21.414/2012, tendo como objeto o contrato número 17/2012, celebrado entre o município de Paranaíba, sob a titularidade do senhor José Garcia Freitas e a empresa Auto Posto Girassol Limitada, o voto acolhe o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do contrato, pela regularidade e legalidade do primeiro e segundo termos aditivos, pela recomendação ao responsável a fim de que encaminhe a esta Corte de Contas o documento não acostado aos atos subanexo 17 para análise na fase subsequente, bem como pela adoção de providências visando ao atendimento das instruções relativas à remessa dos documentos a esta Corte e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. No que respeita ao processo número 2171/2014, tendo como referência o contrato número 21/2014, do qual fazem parte, de um lado, o município de Mundo Novo, representada pelo senhor Humberto Carlos Ramos Amaducci, e de outro, a empresa Maringá Comercial de Combustível Limitada. O voto foi proferido em sintonia com a opinião do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório e do primeiro termo aditivo, pela regularidade e legalidade da formalização do contrato, do segundo termo aditivo e do primeiro termo de apostilamento, pela recomendação ao responsável a fim de que encaminhe a esta Corte de Contas o documento não acostado aos autos, que se refere à planilha de gasto de combustível da frota municipal, para análise na fase subsequente, bem como pela adoção de providências visando ao atendimento das instruções vigentes quanto à remessa dos documentos a esta Corte e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Já no processo número 23.481/2012, que trata do pregão presencial número 36/2010, deflagrado pelo município de Sonora, sob a responsabilidade dos senhores Zelir Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe o julgamento da seguinte forma: pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório, pela aplicação de multa individualizada no valor de 50 UFERMs imputadas aos ordenadores de despesas senhores Zelir Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, por grave infração à norma legal, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Por sua vez, no processo número 24.049/2012, que trata do contrato número 58/2012, celebrado pelo município de Cacilândia, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, com a microempresa R.R. Paulo Tenório, o voto foi proferido em conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a ilegalidade e irregularidade da formalização do contrato, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, por infração à norma legal e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Quanto ao processo números 24.551 de 2012,
e 118.374, 2012, ambos do município de Paranaíba, tendo como referência os contratos números 173, 2012 e 214, 2012, celebrados sob a responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas, respectivamente com as empresas Ponte F&M Serviços Agrícolas Limitada e Irmãos Bergantini Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo e da etapa de execução financeira, no que tange ao processo número 8.507/2013, que abriga o contrato número 69/2010, celebrado pelo município de Sonora, sob a responsabilidade do senhor Zelino Antônio Magione, com a empresa Alfema 2 Mercantil Cirúrgica Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do contrato e do segundo termo aditivo, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo e da fase relativa à execução financeira, e pela recomendação ao atual ordenador de despesa no sentido de que adote providências visando ao atendimento das instruções vigentes quanto à observância dos prazos previstos para a publicação dos atos administrativos. Por fim, nos processos de números 120.056/2012 e 120.057/2012, tendo como objeto os contratos números 205/2012 e 203/2012, ambos celebrados pelo município de Paranaíba, sob a responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas, com as empresas Bruna Queiroz Diniz e Distribuidora Brasileira de Asfalto S.A., TIS Brasil. O voto propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do instrumento de contrato e pela recomendação ao responsável a fim de que adote medidas necessárias visando ao atendimento das instruções vigentes quanto à remessa dos documentos a esta Corte. Pelo retorno dos autos à nossa diretoria de engenharia para acompanhamento da execução financeira. A intimação, senhores conselheiros, do julgamento e do recolhimento das penalidades ora aplicadas deverão ser providenciadas na forma regimental. São os votos que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental, como vota a conselheira Marisa. Com o relator. Conselheiro Osmar. Acompanha, relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representando do Ministério Público, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrado.